E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Meu nome é Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. Para você que está chegando aqui, vou pedir para você se inscrever nesse canal, curte esse vídeo e compartilhe também com seus amigos, que nós vamos falar de um tema muito importante hoje. Ative o sininho também após se inscrever no canal, isso é muito importante para que você receba os nossos próximos vídeos. E se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem aqui no canal, eu acredito que vai poder ajudar no seu conhecimento sobre a ciência da psicologia e sobre a relação com a fé cristã. Esse aqui é um vídeo para o nosso quadro Pergunte ao Psicólogo. E nesse quadro eu respondo algumas perguntas relacionando a fé cristã com a psicologia e relacionando esses temas que você que nos acompanha tanto aqui como lá no Instagram. Eu já vou recomendar que você faça isso, dá uma olhadinha no Instagram, lá tem muita coisa bacana também. Então, hoje nós vamos responder uma pergunta que chegou através do nosso Instagram e para isso eu vou utilizar o método que eu utilizei no nosso último vídeo aqui do quadro Pergunte ao Psicólogo. Eu vou dividir a resposta dessa pergunta em 3 partes. A pergunta é indicado terapia para abandonar algum pecado? Antes da gente ir para a resposta, eu quero perguntar para você o que você acha dessa pergunta. Você acha ela interessante ou não? Comente aqui, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Eu vou adorar saber o que você pensa sobre isso. Mas vamos lá. Vamos à resposta. Para isso, nós vamos lidar em 3 partes. A primeira parte eu quero falar um pouquinho sobre pecado, a segunda parte sobre terapia e a terceira parte qual a relação dessas coisas, qual a relação entre pecado, terapia, entender um pouquinho melhor se uma coisa tem a ver com a outra. Falando de pecado, a gente precisa entender que pecado é um conceito na perspectiva cristã. Para os cristãos, ele é existente, ele é significante. A gente precisa compreender como que esse conceito de pecado é simbolizado, ele é definido pelos cristãos. De maneira simples, eu gostaria de definir o pecado da seguinte forma. Pecado é algum pensamento ou comportamento que está em inconformidade com a vontade de Deus. Vontade essa que nosso Deus revelou na sua palavra, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então, dentro da perspectiva cristã, a gente entende pecado dessa forma. E é claro que eu estou resumindo assim, explicando de maneira bem superficial. Agora, sobre terapia. Terapia ou psicoterapia é o processo pelo qual o profissional da psicologia, na área da clínica, dos atendimentos clínicos, oferece suporte qualificado às pessoas. E esse suporte ele é direcionado para que essas pessoas consigam ou aprendam, tentem lidar de uma maneira melhor com seus próprios pensamentos, sentimentos e relacionamentos. Agora, a possível relação entre pecado e terapia, e novamente eu repito a pergunta aqui para você. É indicado terapia para abandonar algum pecado? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que na psicologia não existe esse conceito direto sobre pecado. O psicólogo ele não lida diretamente com esse conceito, com essa afirmação da existência do pecado. Porém, nós, da ciência da psicologia, nós podemos afirmar que existem alguns comportamentos e pensamentos que são prejudiciais às pessoas. E segundo a fé cristã, esses comportamentos, esses pensamentos que nós já temos pesquisas e consequências negativas para as pessoas, que são prejudiciais, eles podem sim estar relacionados com algum pecado. Lembrando que nós estamos olhando esse conceito através de uma perspectiva cristã, de uma cosmovisão cristã. Vou dar um exemplo simples aqui para você poder entender um pouquinho melhor. A mentira. A mentira é um pecado segundo os mandamentos de Deus e segundo a ótica cristã. Só que, além disso, a mentira também traz prejuízos às pessoas. E a gente consegue identificar esse prejuízo principalmente nos relacionamentos dessa pessoa que tem esse pensamento, tem esse comportamento mentiroso. Agora, entrando justamente na resposta da pergunta, o psicólogo não vai e não pode rotular os pensamentos ou comportamentos de seus pacientes como pecado. Porém, se esse paciente que está ali com o psicólogo, com o profissional da psicologia, se ele trouxer o significado, o conceito de pecado para o ambiente profissional, e se ele relacionar isso como sendo algo significativo para a sua vida, o terapeuta deve tentar entender como o seu paciente define o pecado
E quais implicações dessa definição, dessa relação do paciente com esse conceito pode gerar algumas implicações para a sua vida. Para lidar diretamente com o pecado, é recomendado que o cristão procure um pastor, um reverendo, um conselheiro bíblico para poder lidar diretamente com esse conceito de pecado na sua vida. Por exemplo, eu, sendo cristão, eu não vou procurar terapia para abandonar o pecado do adultério, mas eu posso procurar ajuda profissional para poder entender um pouco melhor o meu relacionamento com a minha esposa e também entender um pouco melhor como lidar com os meus sentimentos diante disso, com os meus comportamentos diante desse relacionamento. Agora, no caso do pastor, do conselheiro bíblico, nesse exemplo do adultério, ele irá realizar algumas orientações, um acompanhamento dedicado e fundamentado na palavra de Deus, ou seja, nos preceitos que o Senhor deixou definido para nós. E esses preceitos que os cristãos elegem ou identificaram na palavra de Deus como preceitos do Senhor para nós, são preceitos que vão ajudar e vão beneficiar o relacionamento do cristão para com seu Deus. Vale lembrar que na fé cristã nós precisamos compreender que o conceito do pecado é um conceito que abrange toda a vida humana, ou seja, toda a existência do ser humano foi afetado por esse pecado. Então, muitos sofrimentos na perspectiva cristã podem sim estar relacionados com uma consequência direta ou indireta do pecado na vida da pessoa e na vida de todo ser humano. O que você acha disso? Você concorda com o que eu estou falando? Você é cristão? Você consegue definir um pouco melhor essa relação? Ou gostaria de responder essa pergunta? Deixe seu comentário aqui abaixo. Eu ficarei feliz de poder entender o que você também pensa sobre isso. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, compartilhe, comente, participe conosco tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu ficarei muito feliz de trazer algum tema, algum assunto para você aqui nesse quadro. No próximo vídeo, nós teremos mais um tema para o nosso quadro Preconceito Religioso. Recomendo você que não perca, está incrível o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, tchau, tchau.